Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estar na casa do Senhor. Tenho certeza que você já está com o seu coração aberto para tudo que Deus vai fazer no nosso meio nessa noite, amém? Aleluia. Então abra a palavra do Senhor comigo em Atos dos Apóstolos, Atos 16. Atos 16. Enquanto eu me organizo aqui, você vai abrindo aí e glorifica ao Senhor nessa noite, amém? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor, Atos 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, e então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é poderosa, ela é eficaz, Senhor. E ela cumpre o propósito na qual ela é enviada. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos agora. Que estejamos sensíveis à voz do teu Espírito e que nada, Senhor, nos traga distração. Mas que possamos estar verdadeiramente atentos à voz do Senhor. Acalma o turbilhão que está dentro de nós, Senhor. Que toda obra das trevas seja dissipada neste momento. Que a palavra da verdade, de poder, se manifeste na nossa vida. Que possamos receber, tomar posse e viver com autoridade aquilo que o Senhor tem para nós. Repreende, Senhor, toda a malignidade. E prepara-nos, Senhor, porque eu creio que este é um momento precioso, é um momento de poder para as nossas vidas. Amém. Amém? Você pode se assentar, essa é uma noite especial porque Deus está no nosso meio. Como a nossa pastora sempre diz, e eu gosto de ouvir, o Senhor não reúne o povo dele em vão. O Senhor não permite uma reunião dessa simplesmente por acaso, mas se nós estamos aqui, é porque Deus tem propósito nas nossas vidas neste lugar. É porque realmente este lugar é muito mais espiritual do que físico. Você está aqui, tá, de carne e osso, fisicamente, sim, mas espiritualmente existe algo da parte de Deus para a tua vida. Então fica atento, fica ligado, não se disperse, não tire a sua atenção daquilo que Deus tem para você. O tema dessa noite é milagre à meia-noite. Essa palavra que você leu comigo é uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra que nós não podemos deixar passar em branco e nem deixar ela de lado porque já ouvimos muito dela ou já conhecemos muito dela. Pelo contrário, nós temos que nos voltar para esta palavra e retirar dela tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja. O Senhor tem me visitado e o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. É um tempo de nós clamarmos, é um tempo de nós adorarmos, é um tempo de nós invocarmos a face dEle e perguntar para o Senhor: Deus, o que o Senhor tem para nós
nós como igreja, o que o Senhor tem para nós como um povo escolhido, separado, aqueles que te seguem e aqueles que te servem. Porque não é porque todos estão vivendo de um jeito que eu vou viver do mesmo jeito. Não, eu sou filha de Deus, você é escolhido de Deus. Nós precisamos entender que para nós a medida é diferente. Para nós existe algo preparado de Deus. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus fala muito forte ao meu coração. Eu sou um Deus que desejo despertar a minha igreja para um encontro comigo à meia-noite. Você já deve saber que estamos num propósito, todos juntos à meia-noite. Se você faz parte dos grupos da igreja, se você está ligado na programação, em todo mover que nós estamos aí trabalhando e buscando da parte de Deus, em meio a toda essa pandemia, essa crise, você já deve saber que nós estamos em oração à meia-noite. Todos os dias? Todos os dias. Você deve dobrar o seu joelho e clamar a Deus e buscar a face do Senhor. E aqui está uma palavra que nos revela que Deus é aquele que trabalha à meia-noite. Deus é aquele que responde à meia-noite. Deus é aquele que faz milagre à meia-noite. É óbvio que nós não podemos fazer disso um misticismo, ou seja, Deus só vai responder à meia-noite, Deus só vai trabalhar à meia-noite, não. Mas nós não podemos ignorar que a palavra de Deus está recheada de passagens bíblicas que dizem respeito sobre o agir sobrenatural de Deus à meia-noite. Nós não podemos deixar passar batido ou deixar para lá essa verdade espiritual para a nossa vida. Por que será que a meia-noite é importante no mundo espiritual? O que será que acontece à meia-noite? Eu não tenho dúvida que a importância da meia-noite também está dentro daquele pensamento que eu e você podemos ter de que a meia-noite de um dia encerra o dia e traz início a outro dia. A meia-noite traz o marco do fim do ano e do início de um novo ano. Então nós vemos que o fim de um tempo e o início de outro tempo. E é interessante que no agir de Deus nós vemos de forma específica esse horário, esse marco. Mas nós acabamos não percebendo que é um horário que Deus quer nos chamar para um particular, que é um horário que Deus deseja falar com aqueles que estão ligados no trono do céu. Muitos passam o seu tempo em frente à televisão, até como um momento de distração, como um momento de lazer, e isso não é pecado. Mas é importante que nós também venhamos ter disciplina espiritual na nossa vida. E por que não estar inseridos dentro de uma visão da sua igreja? Por que não estar inserido na mesma visão que foi nos passado desse altar? Ou seja, todos juntos à meia-noite, como um exército, clamando, adorando, buscando a face do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai responder. A palavra do Senhor diz que eles estavam indo para um lugar de oração. Eles estavam se direcionando para um lugar de oração. O primeiro versículo que você leu comigo: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. O lugar de oração, qual é o lugar de oração que você tem na sua casa? Qual é o lugar de oração que você tem ali onde você mora? Porque é importante que você tenha um lugar de oração. É claro que você pode falar com Deus em todos os lugares. É claro que você pode falar com Deus até tomando banho se você quiser. E Ele vai escutar, porque Ele está com você o tempo todo, em qualquer lugar. Mas é muito importante que você tenha um lugar ali, um canto, onde você busca de forma individual a presença de Deus e faça daquele lugar um lugar específico, um lugar especial, um lugar de encontro com Deus. Onde você se desliga de tudo e vai falar com o teu Senhor. Onde você se desliga de tudo, não permite que os barulhos do dia a dia perturbem os teus ouvidos, te distraia, mas que você está totalmente voltado para a presença de Deus. Mas quando nós nos
nós nos colocamos à disposição para isso, quando nós estamos dispostos a ir para o lugar de oração diariamente, a ter um encontro com Deus diariamente, porque é difícil ter um encontro com Deus diariamente. Às vezes nós simplesmente falamos oi, tchau para Jesus e corremos, mas o que Deus deseja é ter encontro conosco, ter particular, ter momento de intimidade conosco. Mas toda vez que nós estamos dispostos a fazer isso, o inimigo vai se levantar para tentar atrapalhar, porque se você está conectado com Deus, se você tem intimidade com Deus, se você está num encontro particular com Deus, a vitória é certa. Deus vai trazer bênção, Deus vai liberar poder, Deus vai te encher da unção. Você não vai sair da presença de Deus do mesmo jeito que você entrou. Quem se encontra com Jesus tem a sua vida transformada, é curado dos seus traumas, das suas dores, dos seus temores. Quem se encontra com Jesus no particular, tem um tratar do Espírito no mais profundo da sua alma. Então é certo que o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha esse encontro diário com o Senhor, para que você não tenha esse momento particular, porque a palavra do Senhor diz que eles estavam indo para um lugar de oração, e uma jovem possessa de um espírito adivinhador, adivinhando, dava lucro aos seus senhores, e começava a falar repetidamente: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Não era Deus, era o inimigo na boca dela. Era um espírito de adivinhação. E Paulo, já por ser repetido essa situação por muitos dias, Paulo estava já indignado. Esse inimigo vai ficar falando, esse adversário vai ficar falando, e ele repreende. É interessante a autoridade de quem realmente tem encontro com Deus. É interessante a ousadia e a autoridade que nós temos na presença de Deus para dar ordem para que os demônios saiam, para que os demônios partam, para que os demônios sejam expelidos. Nós não fomos chamados para termos medo de demônio. Nós somos chamados para ter autoridade de expulsar todo espírito mal através do poder do nome de Jesus Cristo. E Deus quer te dar essa ousadia, Deus quer te dar essa autoridade. Mas isso só acontece com quem realmente busca um lugar de oração, busca um momento de intimidade na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Paulo, já indignado, volta-se ao Espírito e diz: em nome de Jesus, sai dela. E na mesma hora saiu. Não teve conversa com o demônio, não teve entrevista com o demônio, sai e saiu, acabou o assunto. E é interessante que por causa de estarem fazendo o bem, eles foram presos. Mas antes de serem presos, eles foram açoitados, ou seja, rasgaram as vestes e chicote neles. E é interessante que, se nós pararmos para pensar, como esse Deus que nós servimos permitiu uma situação dessa. Porque em tudo Deus tem um propósito. Talvez você esteja olhando ao seu lado dizendo: eu estou sofrendo, eu me sinto acurralado, aprisionado numa situação. Deus tem um propósito em tudo isso. O que você não pode é se acovardar, mas você deve sim buscar a intimidade, um propósito com Deus de oração, de forma específica e de forma perseverante, porque Deus, Ele vai entrar com a provisão nesta causa, Ele vai entrar nesta situação. A palavra do Senhor diz que eles não só foram açoitados, mas eles foram presos. E ali eles começam, por volta da meia-noite, louvar e orar e louvar. Esse horário era um horário específico que Deus desejava fazer algo ali. Era um horário, espiritualmente falando, preparado para que houvesse um terremoto. Mas como vai haver um terremoto na nossa vida que vai trazer vitória se nós não oramos? Se nós não temos um lugar de oração, se nós damos vazão a sentimentos de derrota? Porque esses homens apanharam e apanharam muito.
Esses homens foram açoitados e depois presos, e os seus pés estavam presos num tronco, ou seja, a situação era crítica, era desesperadora. Eles não estavam presos lá confortavelmente, eles estavam sangrando, eles estavam machucados, mas eles não deram vazão à murmuração, eles não deram lugar à revolta para com Deus, pelo contrário, eles acharam que era um momento, em meio ao sofrimento, em meio à dor, de adorar e orar. E quando eles começam a fazer isso, Deus libera, manifesta um terremoto ali, onde realmente as cadeias são quebradas e um milagre acontece. Deus deseja fazer milagres na nossa vida. Deus quer realmente trazer o sobrenatural, mas aonde estão aqueles que clamam? Que clamam de dia, de noite, que clamam à meia-noite? Quando você está clamando à meia-noite, neste propósito que a igreja está inserido, você não está sozinho, você está ali, sozinho você e Deus. Porém, toda a igreja está na mesma visão, no mesmo espírito, no mesmo horário de joelhos dobrados contigo. Ou seja, é um exército marchando na mesma direção. É um exército que abre mão do conforto, do prazer da sua cama para falar com Deus. É um exército que entende que à meia-noite Deus tem algo grande para fazer. E eu não posso deixar para lá, eu não posso dormir neste momento, mas eu preciso falar com Deus. Eu preciso orar, eu preciso cantar louvores ao meu Deus. E se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver quantas coisas Deus faz à meia-noite. Eu quero que você abra comigo em Êxodo 11. Êxodo 11, 4, 5. Diz assim: Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus é um Deus que trabalha à meia-noite, sim. Por quê? Porque enquanto você está orando aqui por essa palavra, nós vemos que Deus está caminhando para liberar livramento para o seu povo. A palavra aqui é de livramento. Enquanto a 10ª praga viria para ferir os primogênitos do Egito, Deus estava preparando o livramento para aqueles que eram o seu povo. E houve sim distinção em quem era de Deus e quem não era de Deus. Quem seguia a Deus e quem não seguia a Deus. Quem era o povo de Deus e quem não era o povo de Deus. Ou seja, se você for falar com Deus à meia-noite, se ajoelhe crendo que haverá um propósito e um tempo de livramento sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque você ora, fala com o Senhor e Ele caminha e prepara livramento para os seus. Missionário, eu posso orar meio-dia? Pode. Posso orar às 10 da manhã? Pode. Mas neste momento, entre no propósito e na visão espiritual que Deus está mostrando para a sua igreja. Entra na visão, vamos nos unir. Deus não falou isso com a igreja do lado, talvez, mas falou para a tua igreja. Falou com o povo que está aqui, com o rebanho do Senhor. E é importante que quando você dobrar o seu joelho para clamar, você saiba que o Deus do livramento está ouvindo e está guerreando em teu favor. Juízes 7:19, não precisa abrir se você não quiser.
Diz assim a palavra do Senhor: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, meia-noite. Havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, e tocavam as trombetas e quebravam os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e os seguravam na mão esquerda e as tochas na mão direita, as trombetas que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu, rumo de Zererá até Bet-Sitá, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Em outras palavras, eles estavam na obediência, 300 homens para guerrear contra o exército inimigo, mais de 400.000 homens. E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um Deus que trabalha à meia-noite e guerreia na tua vida para desbaratar, para confundir os teus inimigos. Ele não só dá livramento para o seu povo, mas ele também confunde o seu inimigo. Por que meia-noite? Porque no dia em que começa um novo dia, no momento que começa um novo dia, Deus quer liberar para as nossas vidas a certeza de que Ele é o nosso juiz e o nosso advogado. Quando você dobra o teu joelho à meia-noite, você está entregando a tua vida, o teu coração, a tua ansiedade, os teus problemas na mão do Senhor, e está dizendo: Senhor, esse horário está iniciando um novo dia, e eu sei que o Senhor é o Deus do livramento, e eu sei que o Senhor também é o Deus que vai de encontro aos meus inimigos e confunde o inimigo e não vai permitir que o inimigo tenha vitória sobre mim. O Senhor nos ensina que nós não precisamos guerrear contra os nossos inimigos, mas Ele guerreia por nós. O que nós precisamos é orar e saber que em todo o tempo Ele está agindo em nosso favor. Quando você ora, você tem uma vida de disciplina de oração, você entende, começa a confiar no Deus que trabalha por você. Não é que você vai ser preguiçoso, não precisa fazer nada, que Deus faz tudo por mim, então eu vou dormir o dia inteiro. Não. Pelo contrário, você vai fazer a sua parte, mas você vai fazer em paz, sabendo que o Deus que você serve é um Deus que não é surdo, é um Deus que não dorme. É um Deus que ouviu o teu clamor na madrugada, no início, na virada do dia, e certamente virá ao teu encontro e não vai permitir que o adversário tenha vitória contra a tua vida. Talvez você esteja olhando para a situação que você está enfrentando e você só consiga enxergar inimigos. Às vezes esses inimigos são até os da tua casa, ou da tua família. Quantos se levantam até com concorrência desleal no meio da família? Concorrência de negócios. Quantos se levantam com inveja no meio da família? Quantos se levantam no meio da família para puxar o nosso tapete? E a gente diz: meu Deus, se fosse alguém de fora eu até entenderia, mas da família é impossível uma coisa dessa. Mas por que Deus permite estas situações? Para que você entenda que não é hora de guerrear com as suas mãos, mas é hora de orar em todo o tempo, incessantemente, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. É hora de você ter lugar de oração e propósito de oração. O lugar de oração, você vai escolher um lugar de oração. E o propósito, a igreja já revelou para você. O Senhor já usou os profetas aqui para dizer: ei, está todo mundo de joelho dobrado à meia-noite, e você? Missionário, eu já tenho lugar de oração e eu já estou no propósito de oração à meia-noite. Glória a Deus! Mas será que você está orando com a certeza de que Ele te livra? Que Ele livra a tua casa? Que Ele livra os teus? Que Ele é aquele que te guarda? Como Ele fez aqui e você leu comigo?
Será que você está de joelhos dobrados neste propósito, crendo que este é um Deus que guerreia as tuas causas, que esse é um Deus que vai de encontro aos teus inimigos, e Ele, à meia-noite, é um Deus que trabalha para trazer confusão no arraial do inimigo? Porque você acabou de ler aqui uma passagem bíblica comigo, que quando o povo está na obediência do Senhor, quando o povo se dispõe a fazer a vontade do Senhor, meia-noite eles fazem o que Deus mandou, e os adversários, os inimigos são confundidos, e um começa a lutar contra o outro. E é isso que Deus faz, Deus confunde o teu adversário. Você não precisa se desesperar, você não precisa ficar doido aí procurando como agir, como fazer. Fala com Deus no teu lugar de oração, fala com Deus no teu propósito de oração, e o Senhor trará vitória. Lucas 11:5 diz assim, a parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Olha que interessante. O Senhor Jesus nos mostra que nós temos que insistir na oração. Porque se um amigo bate na tua porta à meia-noite, e pela insistência consegue o que ele quer, que dirá você na presença de Deus? À meia-noite, clamando, invocando o poder de Deus, com o seu joelho dobrado ali, com um propósito de oração, debaixo de uma palavra profética, na mesma visão, o céu vai se abrir. Esta é uma parábola que nos mostra que nós temos que insistir na oração. Nós não podemos abrir mão. E Deus é aquele que usa os seus ministros, usa os seus servos para direcionar o seu povo de que forma orar. Você não precisa orar o resto da sua vida à meia-noite, mas nós estamos neste propósito. Pode ser que ele se finde daqui 1 mês, pode ser que ele se finde daqui 1 semana, mas entra na visão, insista na oração e creia que assim como um amigo que importuna diariamente, ou em todo o tempo, ou à meia-noite, ali pedindo algo e alguém concede, para que não seja mais importunado, para que não seja mais incomodado, o nosso Deus é aquele que atende, o nosso Deus é aquele que responde, o nosso Deus é aquele que contempla o nosso amor e o nosso sacrifício. Nós sabemos que o Senhor não deseja sacrifício de tolo, mas nós não estamos fazendo sacrifício de tolo, nós estamos debaixo de um propósito com Deus. E quando você está no propósito com Deus, seja ele de jejum, seja ele de oração, de adoração, as coisas começam a se mover no mundo espiritual de forma diferente. Por quê? Porque o propósito é algo direcionado. Quando você está focado em algo, você já viu que as coisas funcionam melhor? Quando você faz de qualquer jeito, as coisas não funcionam. Por quê? Porque não tem o seu total empenho, não tem a sua total dedicação, não tem o seu olhar ali específico para aquilo. Mas quando você está direcionado no propósito, quando você diz: eu vou fazer isso para Deus, eu quero fazer, eu me comprometo, é um propósito, é algo que eu estou iniciando com Deus, no meu lugar de oração, as coisas são diferentes. Deus age de forma sobrenatural. Nós estamos falando de um Deus que trabalha à meia-noite com o sobrenatural. Nós estamos falando de um Deus que traz à existência aquilo que não existe.
Nós estamos falando de um Deus que deseja ouvir o nosso clamor de forma insistente. Insiste mais um pouco, clama mais um pouco. Para de ser preguiçoso, deixa as coisas que não têm importância para lá e volta-te, se volta para aquilo que verdadeiramente importa para o teu Deus. O que agrada a Deus? Primeiro, fé. Segundo, oração, vida, entrega. Compromisso, propósito, lugar de oração. Você precisa entender que se você está disposto a ter uma vida saudável na terra, uma vida abundante na terra, você não vai experimentar uma vida abundante na terra sem ter propósitos de oração. Deus te chamou e Ele te fez uma promessa. Vida abundante e vida eterna. Vida abundante na terra. Vida eterna no céu. Se você deseja experimentar a vida abundante e a vida eterna, abra-se para aquilo que é de Deus. Se envolva mais com aquilo que é espiritual e menos com aquilo que é carnal. Deixa Jesus fazer de você um vaso nas mãos dele, moldado, porque quando você ora, você está falando com Deus, você está agradecendo, você está pedindo, mas Deus está te moldando. Porque você sabia que a verdadeira oração não nasce de você? A verdadeira oração nasce de Deus. Deus brota palavras na sua boca. Deus coloca em você aquilo que você deve orar. Deus começa a criar em você, não um sentimento, mas uma decisão diária de viver para Ele de tal forma que você não consegue ter um dia normal e abundante se não for falando com Ele, na presença dEle. Salmo 119, versículo 62, diz assim: olha o que o salmista diz, Salmo 119, versículo 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Missionária, é final do ano e eu não quero pedir nada, eu quero agradecer. Entra no propósito e agradeça. O salmista diz: eu me levanto à meia-noite para te louvar. Eu me levanto à meia-noite para te dar graças. Eu levanto à meia-noite porque eu entendo que o Senhor muito fez na minha vida, mais do que eu merecia. O Senhor fez tanto que eu abro mão desse primeiro momento de descanso aqui na madrugada para falar com o Senhor, para te entregar o meu coração grato, para louvar o teu nome, reconhecendo que foi o Senhor que me deu, que foi o Senhor que fez, que foi o Senhor que estabeleceu na minha vida em todas as áreas. Quando você não consegue, meu irmão, não consegue se levantar para orar, porque você tem sono, ou porque você não está acostumado, ou porque você não tem vontade, porque você tem preguiça, a primeira coisa que você deve fazer é buscar em Deus, que Ele venha te despertar, que Ele venha trazer em você um despertamento para esse momento de oração. Você vai falar: Deus, eu não consigo, mas se o Senhor fizer, eu creio que vai dar certo. Eu na minha força não consigo, mas eu sei que o Senhor pode me despertar. Eu sei que o Senhor pode trazer isso sobre a minha vida e mudar o meu caminhar, e mudar a minha estratégia de oração, e me dar um direcionamento novo através desta oração. E Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer. Não existe desculpa para não falar com Deus. O que existe é preguiça, é não querer, é não tomar a decisão. Quando você está inserido num propósito espiritual, coletivo, Deus começa a manifestar milagres. Você leu comigo em Atos 16, que o milagre aconteceu à meia-noite.
A palavra do Senhor diz que, enquanto eles cantavam e oravam, os outros prisioneiros escutavam. E, de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Muitos de nós estamos murmurando, porque os açoites são grandes. Muitos de nós estamos dormindo, porque estamos machucados, e o melhor mesmo é dormir, porque eu não quero mais pensar em problema. Mas o propósito na vida do cristão é a oração e o louvor. E quando você entende isso, você começa a ficar atento a todo barulho espiritual da parte de Deus. Se você parar para pensar, esse terremoto trouxe vitória, mas nos nossos dias, quando você fala em terremoto, o que você pensa? Derrota, morte, pessoas que estão soterradas. E é interessante que Deus é um Deus que mostra que com Ele, aquilo que parece perturbador, aquilo que pode trazer confusão, é vitória. É vitória, irmão. Ou seja, olha para tudo isso que está acontecendo e creia que nisso Deus manifestará poder. Porque é de repente, diz a palavra. É de repente, enquanto você está orando, enquanto você está louvando, que o terremoto vem. Mas como ele vai vir se você não ora e você não louva? Se você está se sentindo aprisionado e não faz nada para ter mudança de vida. Deus é um Deus que não deseja fazer por nós aquilo que nós temos que fazer, mas é um Deus que espera que a gente se posicione e tenha uma atitude espiritual diferente, sabendo que Ele é um Deus que tem milagres e sobrenaturais para fazer. A igreja do Senhor precisa se despertar, porque o milagre acontece na vida de Paulo e Silas, e uma grande conversão após isso é manifesta em uma família. E o que Deus está querendo dizer para nós? Aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vai impactar outras famílias, vai impactar outras pessoas. Outras pessoas serão alcançadas por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está realizando na nossa vida. Mas para que haja salvação na nossa família, para que haja salvação em outras famílias, eu preciso crer, eu preciso orar, eu preciso louvar, eu preciso ir em busca do meu lugar de oração, perseverante na oração, crendo que o milagre vai acontecer, crendo que Deus vai manifestar poder, crendo que Deus vai abrir portas e vai destruir as cadeias. Existem pessoas que se sentem aprisionadas em situações de derrota. Qual é a situação de derrota que você se sente aprisionado? É um casamento falido? O que é que te aprisiona? Deus é um Deus que te liberta. Deus é um Deus que te traz liberdade. Deus é um Deus que te traz livramento, como você leu comigo na palavra do Senhor. E é isso que Ele deseja fazer na tua vida. Eu quero que você se coloque em pé. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Deus, eu creio que o Senhor vai me levantar para um propósito na tua presença. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me levantar, Pai, e vai mostrar para mim exatamente aquilo que o Senhor deseja que eu faça, aquilo que o Senhor espera de mim, como propósito de oração com o Senhor. Tira, Deus, toda a preguiça, todo espírito maligno de covardia, toda obra maligna, Senhor, contra a minha vida, e me levanta, Senhor. Que eu tenha mais olhos espirituais, que eu tire um pouco os meus olhos daquilo que me leva para longe da tua presença, e que eu coloque os meus olhos na tua presença, no Senhor, naquilo que é do Senhor, naquilo que é do teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, Pai, trazendo um despertamento. Nos insere, Senhor, nos insere dentro, ó Pai, Senhor, daquilo que o Senhor tem como vitória para a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, nos perder, Deus, em meio a estas aflições, a estas prisões, a esses açoites, mas nos levanta, Senhor, para que possamos ir em busca do lugar de oração, para que possamos verdadeiramente, Senhor, orar e saber que o Senhor é o Deus do livramento, o Senhor é o Deus que nos guarda, que nos protege. O Senhor é aquele que guerreia as nossas causas e vai de encontro aos nossos inimigos. O Senhor é aquele que atende
o seu servo que ora incessantemente, em nome de Jesus, Pai, que eu não ore por orar, mas que eu ore com propósito, que eu ore, Senhor, sabendo que Tu és um Deus que responde, que Tu és um Deus que vem ao encontro da minha aflição, que se preocupa com o meu coração, que está, ó Deus, totalmente voltado para a minha vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos o Teu poder nessa noite, nós cremos que o Teu Espírito está agindo no nosso meio, nós cremos, Deus, que a Tua obra é grande neste lugar, vai dissipando, Senhor, todas as trevas daqui, vai repreendendo, Senhor, toda a força oculta do adversário, traz sobre nós, Pai, o avivamento, a vontade de buscar, a vontade de falar com o Senhor, muito mais do que com qualquer outra pessoa, eu creio em nome de Jesus.